Hoje a palavra a gente vai falar a respeito de não desumanize a sua humanidade. Acredito aqui que todos nós somos seres humanos, né? Tem alguém aqui que é especial aqui? Não existe extraterrestres aqui, né? Graças a Deus por isso. Deixa eu só encontrar aqui, porque eu sou das antigas, viu, irmãos? Eu gosto de anotação. Eu gosto de ler, pegar na Bíblia, então achei aqui. Não desumanize a sua humanidade. A gente falou muito a respeito da justiça própria durante 21 dias, certo? A gente descobriu o que é justiça própria. E olha, justiça própria, irmãos, está no seu DNA. A sua razão, você querer ter a razão, está no seu sangue. Passou de pai para filho, está aí. Daqui 30 anos, nós vamos estar com a justiça própria aflorando. Então, por que a gente fez 21 dias de campanha, Leonan? Para você identificar o quanto antes a justiça própria e eliminar ela rapidamente da vida de vocês. É por isso que nós fizemos essa campanha. Então, hoje nós vamos falar sobre justiça própria, claro. Né? Nós vamos falar a respeito daquilo que nós somos. Já que nós somos humanos, seres humanos, nós vamos falar daquilo que nós temos mais aflorado em nós. Mas eu queria falar para os irmãos que existe um atenuante aí, existe um agravante, perdão. Existe algo que agrava essa situação. O que é? A religião. Religião. Nós viemos de uma cultura muito forte católica. Quando os colonizadores vieram para a nossa terra, aqui há exatos 518 anos, porque ontem foi o descobrimento do Brasil. Todo mundo comemora Tiradentes, mas ontem também foi o descobrimento do Brasil. E quando os colonizadores vieram para cá, eles trouxeram padres jesuítas para nos colonizar. Então essa questão de religião, ela está enraizada dentro da gente. A minha mãe e meu pai não me batizaram quando eu era criança. Minha mãe tentou levar eu para a igreja, né? Ela me comprava. Vamos para o culto. Mãe, o que você vai fazer depois? Aí eu te levo no parquinho. A gente toma sorvete depois, né? E a gente ficou com isso. A gente ficou com essa cultura de religião. Mas o que a religião é de verdade? A religião é um conjunto de regras, um conjunto de coisas, de leis, que vai amordaçando a gente. A gente fica enroscado nisso. Nossa igreja não tem algumas regras claras como as outras por aí. Por exemplo, vir de saia, não fazer depilação, pode cortar o cabelo do jeito que você quiser. Não é verdade? Falou depilação, teve um monte de gente que riu, né? Gasta um dinheiro desgraçado com depilação, né? Mas esses conjuntos de regras, irmãos, acreditem em mim, de uma maneira ou de outra ela está no nosso meio. Quando vai ver, quando a gente se pega, nós estamos controlando os irmãos. O irmão e a irmã faltam na célula, porque o filho está doente, e o líder liga, o que vocês fizeram, que vocês faltaram hoje na célula? Nem perguntou se o menino está bem. O irmão chega cansado do serviço, a célula começa às 8 horas, 7h45 ele desce daquela estação, chega suando na célula, chegou 8h10 porque deu tudo certo aquele dia. E aí o líder olha com aquele ar de reprovação. Irmãos, eu estou falando isso porque eu sei como que é, porque eu já fui líder de célula, já fui discipulador e fiz isso. Gosto muito de uma frase do pastor Marcelo que diz que truculência
ódio, firmeza excessiva, pode funcionar no Bradesco, mas não no nosso meio, né? Pode funcionar no banco, na nossa empresa. Na nossa empresa tem que ser assim. Dá moleza para nós. Aí a gente fica no Facebook o dia todo, né? Não é verdade? Se o chefe não fica vendo o que você está fazendo, você apronta um monte. Chega atrasado, e aí se não tem que passar esse cartão de manhã aí. Eu seria terrível, irmãos, se não tivesse que passar cartão. Eu ia chegar todo dia 10 para as 10 da manhã. Eu gosto de dormir até tarde. Apesar de não estar fazendo isso faz um tempão. Mas, irmãos, por que eu estou dando esse alerta? Não aconteceu nada, o pastor não falou comigo, ninguém adiantou, porque eu estou falando que isso é religião. Quando vai ver, a gente está preso numa religião. Sabe o que nós estamos fazendo? Esquecendo a nossa humanidade. Esquecendo quem nós somos de verdade. Seres humanos de carne e osso, chora, fica triste, fica feliz, comemora, descomemora, grita, chora, no mesmo dia, ri e chora. É igual criança, já reparou? Criança chora, dá 15 minutos está rindo. Ninguém entende. Nós somos iguaizinhos, viu, irmãos? Iguaizinhos. Eu lembro que eu morava aqui em Ribeirão. E eu roubava a vaga de vocês no trem, viu, irmãos? Queria contar esse pecado aqui. Eu pegava o trem e vinha para Rio Grande para vir sentado. Gostaria de pedir publicamente perdão aos irmãos. Nós rimos, chegamos no nosso serviço, a gente fica triste, porque tem que trabalhar. Ninguém trabalha rindo, não é verdade? Né? Ninguém trabalha feliz. Volta, pega trem lotado, fica triste. Se sente na comunhão com os irmãos, pelo menos, né? Chega à noite, fica feliz. Fica triste, porque começou fantástico. Ninguém está vendo fantástico. Começa segunda-feira. Irmãos, queria falar para os irmãos que nós temos problemas exatamente do mesmo jeito. Só muda o endereço. Nós temos problemas, cada um tem seu problema. Cada um tem sua dificuldade, mas é tudo igual, irmãos. Problema é tudo igual em todo lugar. Você acha que Satanás pegou você para Cristo, vai crucificar. Os problemas só aparecem com você. Irmãos, mais hora ou menos horas, entes queridos vai morrer. Mais hora ou menos hora, a gente pode ser mandado embora do nosso trabalho. Mais hora ou menos hora, coisas na sua vida podem acontecer que você não esperava. E existe um homem na Bíblia que representa exatamente isso. Pedro, o reclamão, o murmurador, o boca dura, o que dá trabalho. E nós vamos identificar que nós somos iguaizinhos a Pedro. Ou reclamão, ou murmurador, ou boca dura, ou que dá trabalho. Vamos abrir a Bíblia, lá em Lucas, capítulo 5. Lucas 5. Versículo 4. Quem achou, diga amém. Tendo acabado de falar, disse a Simão, Pedro, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance as redes e para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira, e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros,
no outro barco para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, porque eu sou pecador. Pedro disse: afasta-te de mim, porque sou pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram. Essa passagem está assim, começa assim. Jesus está pregando na praia e o povo começa a empurrar Jesus. E Jesus vê 2 barcos e pula para um dos barcos e começa a pregar para os irmãos ali, naquela situação. Quando ele termina de pregar, ele chama Pedro, fala assim: Pedro, vai para onde a água é mais profunda e lança as redes. Irmãos, o cara trabalhou a noite inteira, irmãos. Devia estar só o pó da rabiola. Cansado. Ele deve ter imaginado que esse cara é louco, meu. Para que vai inventar isso agora? Eles não conheciam Jesus ainda. Mas ele aceita ir porque é Jesus falando. E ele nem sabe o valor disso ainda. E vai, e lança. Pesca daquele jeito. E olha, irmãos, quem é pescador aqui? Tem pescador aqui? Tem? Não tem pescador. Quando o sol abre, os peixes vão embora para o mais fundo. É por isso que Jesus manda. E ele vai lá e pesca e tem que chamar: vem aqui ajudar, vem ajudar. Os barcos quase afundam, mas nesse momento, Pedro, com a sua humanidade, o seu humano falando à flor da pele: eu não mereço estar com o Senhor. Eu não mereço o Senhor porque eu sou pecador. Irmãos, é exatamente assim como Pedro nós agimos. Por causa do nosso pecado, por causa das nossas dificuldades, por causa dos nossos problemas, por causa daquilo que a gente faz de errado, a gente não se acha merecedor de estar com Jesus e fazendo uma pesca maravilhosa. Há umas 2 ou 3 semanas atrás eu resolvi fazer compra. Compra para homem, irmãos, esse é um recado para as irmãs. Ele compra só o que está na lista. Se você colocou na lista amaciante, vai vir amaciante, qualquer um, mas vai vir amaciante. Se você quiser amaciante IP, escreva amaciante IP. Azul. 5 litros. O óleo que não estava na lista, irmãs, não vai aparecer. Não vai. Escreva óleo. Não sabe, o homem não sabe, irmãos, irmãs. Não tem noção de gerenciamento do lar. Não tem. O homem acha que sabe das coisas, mas não sabe de nada. Está confirmando, né, irmã? Foi eu fazer compra, com toda aquela felicidade do mundo, açaí, lotado. Lotado. Resolvo cometer o segundo erro. Levo o Felipe junto. O que estava ruim fica pior. O que estava ruim fica pior, irmãos. Vou colocar aqui para não perder. E ainda mais um erro. Menino de 3 anos com fome. Entramos no açaí. Enquanto eu não dei o bendito do M&M's na mão dele, ele não parava. É M&M's, papai, é M&M's, papai. Papai, é M&M's.
Dei o M&M's para ele. Papai, abre para mim, papai. Papai, agora ele está assim, ó. Vamos abrir? Vamos abrir? Enquanto isso, a moça do alto-falante. Senhores clientes, por favor, não abra as embalagens. Já me sentindo acusado naquele lugar. Comecei a fazer compra. E eu não abri a embalagem. Eu não consigo. Eu tenho que obedecer a regra. E aí ele descobriu que se a gente fosse embora para casa, ele comeria o negócio. Ele falou, papai, vamos embora para casa? Meia hora de compra, ele só pedia as coisas. No final, passamos no corredor abençoado dos salgadinhos. Aí ele queria o salgadinho. Eu falei, então entrega o M&M's. M&M's travado aqui, ó. Agarrou no salgadinho. Levou os dois, né? Claro. Irmãos, nós somos iguais a Pedro, mas não somos iguais ao Felipe. Naquele dia mesmo, antes, eu já tinha dado uma nele. Tinha dado uma pegada nele. Pegada não, uma correção, né? E ele, irmãos, mesmo errando comigo e sendo corrigido, ele não tinha vergonha de pedir as coisas para mim, irmãos. Ele não estava preocupado, ele não estava se achando que não estava merecendo ganhar um M&M's. Entende? Só que nós somos iguaizinhos a Pedro. Sabe o que a gente faz? A gente entra no mercado e fica com vergonha. Ixi, mas eu acabei de fazer um problema. Meu pai deve estar chateado comigo. Meu pai, eu não mereço nem vir no mercado com ele. Pediu M&M's então e o sal... Não dá. O problema, irmãos, é que nós preferimos ficar com o merecimento de não pegar as coisas do que ser como uma criança que vai correndo para os braços do pai. Meu filho, irmãos, eu posso fazer o que for com ele. Ele vai se achar merecedor de andar junto comigo. Porque ele não olha o que ele fez de errado. É engraçado isso, irmãos. A gente escutou isso 21 dias, mas nós preferimos ser Pedro, porque nós somos humanos, adultos e chatos. Nosso casamento está em dificuldade. É treta todo dia lá em casa, você não conhece? Eu sei como que é, irmãos, viu? Eu tenho uma moça de 1,50 m e pouco lá em casa que dá um trabalho. A gente discute direto. A maioria das vezes a culpa é dela, eu sei. Nunca é minha. E aí sabe o que a gente faz? A gente começa a ficar com vergonha da nossa célula. O líder torcendo, orando, joelho no milho para o líder em treinamento. Na hora H, o cara refuga. Não quero ser. Se você for perguntar para ele, é porque o casamento dele está em dificuldade, ele está com vergonha que o negócio aparece. Algo na vida dele deixa ele travado. Não sei qual que é o problema. Irmãos, esse texto que eu li termina assim. E eles foram e Jesus chama eles para uma obra e eles deixam tudo e começam a seguir Jesus. E eles começam uma obra de escala global, sem precedentes. Pedro, Tiago, João, mais uma dúzia deles toca na sua vida até hoje. Jesus está te chamando para uma história assim como esta, de escala global. Você vai mudar a história, vai tocar em muitas gerações. Você acha que sua célula tem 6 ou 7 e está dando trabalho? E não esqueça que ela vai tocar em várias gerações. Só que nós ficamos na conta de ser humano, né? Temos vergonha. Mas acreditem em mim, Deus, irmãos. Deus tem algo muito maior do que vocês imaginam. Vamos
Vamos lá para o segundo encontro de Pedro com Jesus. Mateus 14. Mateus 14, versículo 25. Quem achou, diga amém. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, aí lá vem, né, o bocador aqui. Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me a teu encontro para que por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou do vento, ficou com medo e, começando a gritar, afundar, gritou: Jesus, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Irmãos, primeira coisa de Pedro nessa passagem é precipitado. Avança, faz o que devia fazer na hora que não devia fazer. Fala o que não devia falar. É para ficar quieto, fala. Agora é hora de falar, fica quieto. Precipitado, humano. Toma decisão na hora que não é para tomar decisão. Está desesperado, toma decisão. Pronto, errou. Quando nós estamos desesperados, é nessa hora que você não deve tomar decisão. Espera, calma. Mas não, Pedrão, o que ele faz? Pula no mar e sai correndo. Irmão, não é possível. O cara sabe que tem mar, não sabe nadar. Mas lá, vai lá, vamos testar essa fé aí. Pula. Veio um ventinho, o que o cara fez? Deu medo. Deu medo. Precipitado e medroso. Mesma coisa da gente, irmãos. Hora H, tomamos a decisão que não era para tomar, irmãos. Está numa discussão difícil com algum outro irmão, é hora de ficar quieto, resolver com paciência, fala mais alto. Precisa tomar uma decisão que envolve toda a família. Toma a decisão e não conta para ninguém. Quando vai ver, está tudo levado à breca. Tudo enroscado. Crise financeira, gastou o que não devia gastar. Comprou o carro que não devia comprar. Precipitado. Não tem paciência. Os filhos dão trabalho, não tem paciência nenhuma. Aí começa, resolve o problema, fica com medo. Pronto. Deus está falando com você a respeito do seu chamado, do que você deve fazer. Você fica com medo porque está duvidando das coisas. O medo, eu diria, que é a coisa mais humana que existe dentro de nós. Por que a gente tem medo? Porque a gente tem medo de morrer. O marido conseguiu um emprego lá em Recife. A mulher fala: eu estou com medo de ir, marido. Quero ir não. Por que você está com medo? Eu estou com medo de você ir lá e perder o emprego. Mas e se perder o emprego? Se você perder o emprego, a gente vai ficar com fome. Se a gente ficar com fome, a gente vai morrer. Hoje de manhã o Cris estava aqui. Eu falei para ele. Falei para os irmãos. Nós ficamos com medo de assumir o propósito que Deus tem na nossa vida porque nós ficamos com medo de morrer.
A esposa escuta que tem malária no Quênia. Malária traz o quê? Morte. Fica com medo de morrer, aí não vai. Só escutou. Nem sabe se é verdade. A gente faz um drama, né? Quando precisa tomar uma decisão. Sabe o que é medo? Ó, eu defini aqui. Medo é: não acredito no Senhor. Medo é: não confio no Senhor. Medo é: não acredito no Senhor. Sabe o que é medo? É voltar para a razão. Se nós pensarmos bem, quando a gente tem razão das coisas, é porque nós estamos com medo das coisas. O medo, irmãos, é um problema. Meu pai disse que quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro, não é verdade? Então, como eu trabalho o dia todo, eu vou ficar pobre. Aí aparece uma oportunidade de ouro, ele fica com medo de abrir uma empresa. Fica com medo de fazer algo. Porque ele volta para a razão. Ele pensa: se eu ficar do jeito que está, pelo menos a comida para as crianças eu dou. Eu sei que eu não estou orientando os irmãos a fazer nenhuma loucura, calma. Mas decida, não decida com base na razão e no medo. Pedro é exatamente igual a nós, irmãos. Sabe o que acontece com a gente? As circunstâncias da vida começam a se repetir na nossa vida. Já reparou? O mesmo problema toda hora. Pum, pum, pum. Sabe por quê? Deus coloca circunstâncias nas nossas vidas que a gente não consegue alterar para que a gente seja mudado. Então, irmãos, se as circunstâncias estão se repetindo na sua vida, é porque você não passou de fase. Você está preso naquela mesma fase. Enquanto você não romper e vencer esse medo, essa dúvida, as circunstâncias vão se repetir na sua vida. Pedro, as coisas começam a se repetir na vida dele, já reparou? Tudo a mesma coisa. Vamos lá em Mateus 16. Mais uma circunstância na vida de Pedro. Mateus 16, 15 diz assim: E vocês, perguntou-lhe ele, quem vocês dizem que eu sou? Adivinha quem fala, irmãos? Pedro. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo do Filho de Deus. Deve ter falado assim: Tu és o Cristo do Filho de Deus, filho. Encheu a boca para falar. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Pula aí 4 versículos, 21. 4 versículos, irmãos. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitado no terceiro dia. Adivinha quem para aqui e fala de novo? Pedro. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou e disse: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Irmãos, 4 versículos. 3 minutos de prosa. 1 hora revelação pura. Deus fala para Pedro: Mas você é poderoso demais, isso foi revelado para você. 3 minutos depois: Afasta-te de mim, Satanás. 1 hora revelação, outra hora Satanás puro, irmãos.
Eu e a Melissa, a gente tem uma brincadeira. Quando eu estava lendo a Bíblia e ela queria dormir, ela falava assim, ai, vamos dormir, né? Se é que vocês me entendem, né? Vamos dormir. Aí eu falava assim, afasta-te de mim, Satanás. Deixa eu ler a Bíblia. Tô brincando, eu não fugiria desse jeito, não. Irmãos, nós somos iguaizinhos a Pedro, uma gangorra espiritual. Tem hora que é só revelação, poder de Deus. Ha! Já. Num outro instante, minutos depois, 3 dedos de prosa, o que a gente é? Satanás na veia. Agimos como tal. Impressionante isso, né, irmãos? Parece que está tudo bem. No outro dia, deu ruim. Não é nem mais espiritual, irmãos. Cantamos um cântico poderoso aqui hoje. Sim, eu acredito em Ti. Sim, eu acredito em Ti. Porque o Senhor é um Deus sobrenatural. Às vezes a gente canta as coisas e nem percebe que está cantando. Já reparou? Cantamos. Eu não sou músico, não sou nada, irmãos. Canto mal que dói. Mas uma coisa que eu faço é prestar atenção no que eu estou cantando. Porque se eu não puder fazer, pelo menos eu dou uma parada, né? Hoje isso aqui é muito forte, não vou fazer não. Gangorra espiritual, irmãos. Nós tem uma hora que a gente está surfando na crista da onda. Mas tem uma hora que a gente cai dessa prancha, mergulha lá no fundo, fica 3 minutos sem respirar. Esquecemos de Jesus. Começamos a ser usados por Satanás, irmãos. Tem hora que fala bem dos irmãos, tem hora que fala mal. Pecado, viu, irmãos? Você está conversando com a sua esposa dos outros, aí fala, não é pecado não, porque a gente é um. Pecado. Pecado falar mal dos outros. É bom falar mal dos outros, né? Na verdade, é bom. É bom, mas é pecado, viu? Gangorra espiritual. Na hora da célula, abraça. Shalom. Ô, vaso de honra. Chega em casa, nossa, que roupa que ela estava. Impressionante, irmãos. Impressionante como a gente consegue ser bênção e maldição ao mesmo tempo. O filho está indo mal na escola. Já falei, esse infeliz não serve para nada mesmo. Matemática para ele já era. Fala mais mesmo, fala. Deixa o menino na maldição. Acha que o menino é burro, coitado. Ajuda ele. Matemática é difícil mesmo. Eu lembro que eu era uma negação para ciência, geografia. Por mim nem teria na escola. Né? Eu nunca dei trabalho assim de nota, né? Mas essas coisas davam trabalho, irmãos, não entravam na cabeça. É a mesma coisa do seu filho, coitado, a matemática não entra nele, deixa ele. Deixa ele. É só não deixar ele fazer alguma coisa com matemática na vida. Vai ser biólogo. Mas profetiza a bênção na vida dos seus filhos, irmãos. Profetiza a bênção. Profetiza do seu marido que vai se converter. Não fica reclamando dele, não. Seja na crista da onda o tempo todo. Não viva numa gangorra espiritual. Não perca seu tempo. Mais uma de Pedro, vamos lá. Pedro, aqui é nós. Mateus 26, mais 3 páginas para frente. Mateus 26, 33. Achei.
Vai no 31 para ficar mais fácil. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Adivinha quem vai falar? Pedro respondeu. Não tinha outro aqui, né? Tinha que ser Pedro. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Até parece slogan de time, né? Torcida que não abandona, né? É porque é só torcida aqui, viu, irmãos? Que não tem nada de seriedade, não. Falou que tá da boca para fora. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você negará. Pedro, ele não dá por contente, responde: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Coitado, sabe de nada, inocente. E aí depois, é verdade, Senhor. Todos os outros, já que um se dispôs, né? Aí os outros, é verdade, eu também não vou. Irmãos, sabe o que é isso? Muque, força. Tudo que você faz com o seu esforço, sabe o que acontece? Você nega Jesus. E vou piorar a situação. Você vai negar 3 vezes ainda por cima. Sabe por quê? Está fazendo no seu esforço. Jesus falou, irmãos, olha, irmãos, presta atenção. Eu vou morrer, vou ressuscitar. Ou seja, fica tranquilo. Ele vai morrer, vai ressuscitar. Ele avisou. E vocês vão se dispersar. Ele avisou, irmãos, confia. Mas sabe o que a gente começa a fazer? A gente começa a morrer no lugar de Jesus nos nossos relacionamentos. Na nossa célula. A gente esquece que Jesus morreu por nós. Começamos a morrer no lugar de Jesus na nossa célula. Nosso casamento não vai bem. Começamos a morrer no lugar de Jesus do nosso casamento. Irmãos, Jesus já avisou. Eu morro, vou ressuscitar e está tudo certo. Vocês não precisam fazer nada. Mas não, sabe o que a gente fala? Ah, Jesus, eu não vou te negar nunca. Não mesmo. Não tenho coragem. Mesmo que for preciso, eu morro com você. Morre. Morre mesmo, desgraçado. Morre. Morre para você ver onde que você vai dar. Quem morreu, irmãos, por você foi Jesus. Você não precisa morrer, não. Está com problema, entrega para Jesus. Jesus já resolveu. Se ela está em dificuldade, entrega para o Senhor. Jesus já morreu. Casamento está em dificuldade, entrega para Jesus. Jesus já morreu. Irmãos, descansa. Descansa. Não precisa falar que vai morrer junto com Ele. Ele já fez isso por você. Mas não. Jejum de 21 dias. Jejum de Daniel. Arruma uma briga em casa. Mulher, vai fazer batata e cenoura, salada só. Né, Melissa? Aí sai dos 21 dias, forte, emagreceu. Faz academia, né? Igual academia. O cara acha que se fizer academia, ou seja, se ele fizer jejum, ele que vai ficar forte. Irmãos, é tanto esforço que você nega Jesus. Mas um pouquinho para frente, lá no versículo 69 de 26. Vem a hora de Pedro conhecer o que acontece de verdade. Pedro estava sentado no pátio, e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei do que está falando. Primeira negada.
Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. Ele jurou de pezinho junto, com a mãe atrás da porta, e negou-a outra vez. Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Ali ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Aí o que aconteceu? Cantou o galo. Então Pedro se levantou, se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Alguém já chorou amargamente aqui? Tem um choro que é gostoso, não tem? Não tem? Eu não choro, irmãos. Não choro. Não é porque eu sou bom, não. Pode ficar tranquilo. Eu tenho dificuldade. Tenho dificuldade de chorar. Mas eu lembro do dia que eu me converti. Mas eu chorava, irmãos. Mas eu chorava. Parecia que eu tinha descoberto a terra de tanto que eu chorava, irmãos. Chorava, chorava e nem sabia o que estava acontecendo, irmãos. Jesus entrou no meu coração e ali eu reconheci que tão quanto eu sou de ruim. Chorava. Era como se eu tivesse negado 3 vezes a Jesus e depois eu entendi quem eu sou de verdade. Foi isso que aconteceu com Pedro, irmãos. Foi nessa hora que Pedro teve um encontro com Jesus. Caminhando 3 anos e meio com Jesus, na hora que morre, o cara descobre Jesus. Olha que engraçado. Ele descobriu que se ele fosse falador, que se ele fosse murmurador, reclamador, o que dá trabalho, não adiantava nada. E nós somos iguaizinhos, viu, irmãos? A gente só entende o que nós somos quando Jesus entra dentro de nós. E nós descobrimos o tão ruim que a gente é. E aí a gente chora amargamente. Mas Deus transforma a gente, viu, irmãos? Vamos lá em João 21. Vocês gostaram do meu galo, né? Eu sei. Só o Felipe que gosta. Ele fica pedindo: faz o galo, papai, faz o galo. 21:15. Aí acontece, irmãos, o que acontece com Pedro aqui, acontece com a gente. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você ama mais do que a estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: cuida dos meus cordeirinhos. Veja, irmãos, que Pedro já não interrompe mais Jesus aqui. Veja que ele só está conversando com Jesus. Jesus volta. Perdi. 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Segunda vez. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Aí vem a frase, irmão, que deve cortar o coração. Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: sim, tu sabes de todas as coisas, sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Irmãos, verdadeiramente Pedro é transformado aqui. Ele é
perguntado 3 vezes para resolver o problema das 3 traições, das 3 negações. Traiu uma, negou uma. Pedro, tu me amas? Segunda, negou segunda. Jesus pergunta a segunda: Pedro, tu me amas? Negou a terceira e chorou amargamente, não foi? Jesus pergunta a terceira vez, e ele, triste, entende que ele não pode amar Jesus como Jesus ama ele. Ele responde: o Senhor sabe de todas as coisas e sabe que eu te amo. Aí o Senhor responde: então apacenta minhas ovelhas. Baixe sua cabeça, irmãos. Nós vivemos uma vida, irmãos, louca, doida, totalmente corrida. Se eu perguntar para os irmãos como que você veio para essa igreja, você nem sabe, porque está no automático. Mais uma semana já é maio e você nem viu passar. A gente diminua. Sabe por quê, irmãos? Nós somos humanos. Nós somos humanos. Nós temos medo. Nós somos precipitados. Nós fazemos as coisas com o nosso esforço. Nós negamos a Jesus. Nós não se achamos merecedores. Eu queria que você repetisse nisso, irmãos. Queria que você buscasse isso no seu coração. Será que de fato você tem entendido a obra da cruz? Será que de fato você tem desumanizado a sua humanidade? Será que na sua célula o negócio está desumano? Será que sua vida já não está num modo robótico? Será que você já não é mais só um robô? Esqueceu do amor de Jesus? Será que Deus não faz mais a obra na sua vida como fazia antes? Eu queria que, se você se sentisse dessa maneira, viesse até aqui na frente para que eu pudesse orar por você. Você está cansado, com medo, fadigado, desistindo. Eu queria orar por você. Se você está com medo das coisas, com medo das decisões, eu gostaria muito de orar por você. Está com dúvida, não sabe se crê, se não crê, se deixa de crer ou crê mais um pouquinho. Eu queria que o Senhor pudesse entrar no seu coração e transformar o seu coração. Se você nunca teve Jesus no coração, levante sua mão. Se você gostaria de aceitar Jesus, levante bem alto para que o Senhor possa te buscar no mais profundo. Queria que uma moça viesse aqui orar com ela. Não tenha vergonha, irmão. Sabe por que essa palavra falou comigo primeiro? Essa palavra mudou a minha vida, acredite você ou não. Eu era um cara com medo, era um cara que duvidava das coisas. Eu gostaria de orar por vocês. Você que ficou aqui, aí não tenha vergonha, ore por esses irmãos também. Senhor Jesus, nosso Deus, que esses irmãos aqui, Pai, possam receber do Senhor, Papai. Que eles possam receber uma medida
poderosa na vida deles, Senhor Jesus. Que eles possam não ter mais medo. Em nome de Jesus, Pai. Um Deus que morreu, um Jesus que morreu naquela cruz, faz a obra na vida deles. E eu creio, Jesus, que eles vão viver uma vida tranquila e poderosa em nome de Jesus. Irmãos, vocês que estão aqui na frente, olham para mim rapidinho. Existe um Deus que muda a sua vida, meu irmão. Existe um Jesus que fez tudo por você, viu? Tudo. Todas as coisas. Todos os problemas são resolvidos por causa de Jesus. Não existe nenhum. Todos os problemas da sua casa é o Senhor que resolve. Tudo que faz você sofrer é Jesus que tira esse sofrimento. Tudo que precisa na sua vida é Jesus Cristo que vai mudar. O Senhor abençoe a vida de vocês e eles possam mudar a vida de vocês em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar junto com ela. Que os irmãos possam voltar. Queria que você orasse comigo, repetindo. Que Jesus entrou no seu coração, igual Pedro entrou naquele dia. Ele entrou e ele chorou amargamente. E ele vai entrar no seu coração. Repita comigo: Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu peço perdão por tudo que eu fiz de errado. A partir de hoje, a minha vida é do Senhor, somente do Senhor, em nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas para Jesus.